Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, estamos com força total nessa semana falando sobre como vencer os seus medos. O ser humano é lotado, é cheio de medo, mas nós que estamos firmes na sabedoria milenar, vamos aprender a lidar com isso. Vai chamando todo mundo agora para assistir a aula que começa hoje. Compartilhe essa live pelo menos com 7 pessoas. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, você mostra pra gente que tá valendo a pena. A gente tá aqui todas as manhãs. Você imagina o esforço que o Erle faz para estar aqui todas as manhãs, trabalhar 30 minutos por dia. Apertar o REC só. Né? Esses dias eu vi uma história dele. Ele chegando 7 horas no trabalho, aí postou, gente, mais um dia abençoado. 9h20 ele postou, gente, é isso aí. Partiu casa. Que dia abençoado. Acabou o dia, 9h20 da manhã. Então, compartilha, curte o vídeo para você mostrar que está realmente comprometido com a gente. E se você não está inscrito nesse canal, não deixa de se inscrever. Você só é um aluno, uma aluna oficial aqui do nosso Café com Destino, quando você está inscrito nesse canal. Tem que estar inscrito no canal, escrever que você é aluno ou aluna do Café com Destino na bio do seu Instagram, aquela apresentação do seu Instagram, você bota lá, aluno, né, do Café com Destino e o emoji do cafezinho. E tem que estar lendo o livro Especialista em Pessoas. Vou botar aqui nessa câmera, O livro Especialista em Pessoas está ajudando milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Já foi publicado em espanhol, em inglês, em português de Portugal. Já lançamos ele em Moçambique, em Angola. Você está indo para tudo quanto é lugar do mundo. Isso tem um motivo. É porque está fazendo efeito. Você tem que aprender a lidar com você mesmo e com as pessoas. Não tem jeito. Para qualquer coisa, para prosperar, para ser feliz, você precisa aprender a lidar com pessoas. Na aula de hoje, né, nós vamos fazer essa semana um pouco mais expresso, um café expresso. Então, vão ser aulas mais curtas, mas com o objetivo de te ensinar, de te afiar, de te treinar para você não dar espaço para o medo. O medo não te serve. O medo não te serve, né? Então, vale a pena você entender da onde vêm os seus medos e como lutar contra eles. Bom, uma pesquisa, vou começar aqui com um tema bem fúnebre, né? Teixeirinho que fez as pesquisas. Olha só, Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, o SINCEP, diz que a maioria dos brasileiros tem mais medo de perder alguém do que da própria morte. Isso aqui é interessante. Então, por exemplo, a pessoa tem mais medo de um filho morrer, da esposa ou do esposo morrer, de um pai morrer, de uma mãe morrer, do que ele mesmo morrer. Então, isso aqui é um dado interessantíssimo, porque a gente vê que o brasileiro não gosta de falar de morte. Ele acha que falar de morte vai atrair a morte. Então, tem gente que não faz seguro de vida e fala, não, mas se eu fizer seguro de vida, vai que eu atraio esse negócio para... Tem gente que não se prepara, né? Você pode ver que geralmente as pessoas ricas, né, financeiramente falando, elas não são pegas desprevenidas pela morte. O que isso quer dizer? Quando elas morrem, já está tudo preparado, a sucessão, para onde vai o dinheiro, tal. E a maioria das pessoas que não gostam de falar sobre a morte, o brasileiro tem esse problema, quando morrem deixa um problema sério para os filhos, inventário, divisão de bens que não foi feito e um monte de coisa. Porque o brasileiro não gosta de falar da morte, olha só que dado interessante, para o brasileiro, para 73% dos brasileiros, falar sobre morte é um tabu. Ou seja, é um medo enrustido, mas o medo não é da morte em si, é de atrair a morte. Porque o brasileiro é místico, né, Teixeirinha? O brasileiro acredita que se usar uma roupa amarela na virada do ano, vai atrair riqueza. Porque atrair riqueza é trabalho. O brasileiro costuma ser místico. É claro que a gente não está generalizando, mas costuma ser místico. Então, por ser místico, ele acredita que se falar disso, vai atrair. Um dos grandes medos do brasileiro
é falar de morte porque na cabeça dele vai atrair a morte. Olha só que coisa interessante. 30% das pessoas, dos seres humanos, não é só brasileiro não, dos seres humanos, tem muito medo de morrer. Então, a cada 10 pessoas, 3 tem muito medo de morrer. 82% dos brasileiros entrevistados afirmam que não existe nada mais sofrido na vida do que a perda de alguém. 79% das pessoas que perderam alguém afirmam que não era a hora certa. Isso aqui é interessante, né? Minha mãe partiu com 68 anos, mas era muito jovem, tanto de aparência quanto de mente. Então, na minha cabeça não era a hora certa. Eu lembro de ter falado com Deus: Deus, por que você não esperou fazer 70? A gente já estava organizando a festa de 70 anos dela, né? Porque faltava um ano e pouquinho, a gente queria fazer uma grande festa para a família. Na nossa cabeça, quando a gente perde alguém, nunca é a hora certa. Isso 79%. Os outros 21% é aquela pessoa que já estava com um familiar ou com alguém, um ente querido, no hospital há muitos anos, sofrendo muito. Aí chega uma hora e fala assim: cara, foi a hora certa. É esses 21%. Porque a pessoa vem num nível de sofrimento tão grande que você não quer mais postergar aquele sofrimento da pessoa. Então é muito interessante você entender que medo é diferente de realidade. Realidade é diferente de misticismo, ou seja, eu acredito que se eu falar disso eu vou atrair isso. É diferente. Fé não tem nada a ver com misticismo, medo não tem nada a ver com realidade. Quanto mais você desenvolver sua inteligência para entender isso aqui, melhor você vai lidar com os teus medos. Então, ó, você que está me assistindo e tem medo da morte, ou medo de perder alguém, ou medo de falar sobre a morte, bota aqui nos comentários agora eu, a palavra eu, fala eu, só isso. Eu já vou saber que você tem medo ou de morrer ou medo extremo de perder alguém. Quando eu falo medo, eu estou falando medo extremo, né? Te paralisa pensar nisso. Medo de morrer, medo de perder alguém, algum familiar, alguém que você ama muito morrer, ou medo de falar da morte. Medo de falar da morte. Anota aí, eu. Se você tem esse medo, é claro. Se você tem esse medo, coloca aí. Agora, João capítulo 11, versículo 25. Olha que interessante, Teixeira. Você é um cara que guarda a Bíblia, ao contrário de outras pessoas. Outras pessoas que trabalham aqui, têm contato diário com a Bíblia, porque eu estou falando por dia, nem encosta na Bíblia quando está fora daqui. E quando ele esquece que eu acompanho as câmeras do escritório, quando ele me vê chegando, ele já ajoelha e fica com a Bíblia na mão, assim na porta do escritório, como se ele estivesse num devocional. Só que aí eu vi na câmera ele correndo, fingindo. João capítulo 11, versículo 25 diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É complexo esse versículo, né, Wesley? Como assim, ainda que morra, viverá? Qual é a sua interpretação disso? Se morreu, como é que vai viver? Não tem muito a ver, porque eu perguntei o que tem a ver morrer com viver. Que você morre desse mundo e vive para Cristo. Não? Não. Não existe, Thiago. Gente, o teólogo é o seguinte, eu vou te explicar porque você é meu aluno mais aplicado, tá? Mais antigo. A gente precisa entender que nós só podemos participar das coisas de Cristo quando temos aliança com Ele. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo participa das coisas dele. Cristo venceu a morte para que a gente tivesse direito a vencê-la também. Quem é você? O seu corpo ou a sua mente, a sua alma? Quem é você? A sua alma. Não é possível a alma estar fora do corpo, mas se pudesse a alma entrar em outro corpo, você saberia que é você. Você ia olhar, que corpo é esse? Porque você se reconhece pela consciência, pela alma, pela mente. Por isso
o que vai viver eternamente não é o seu corpo, realmente, mas é a sua alma. Então a Bíblia diz que ainda que você morra fisicamente, você vai viver eternamente no que importa, a sua consciência, a sua alma, a sua mente. É por isso que nós não podemos temer aquele que mata o corpo, diz a Bíblia, mas teme aquele que pode ferir a tua alma. Teme aquele que pode roubar a sua alma. Então, quando você coloca muita esperança na materialidade, corpo, dinheiro, coisas físicas e naturais, a sua esperança fica muito curtinha. Você vai virar o Salomão no final da vida e falar, pô, tudo isso aqui não serve de nada. Claro que não serve. Mas quando você coloca os teus olhos e a tua esperança na coisa certa, que é a vida eterna, a nossa alma viver para sempre, aí você perde muito medo de morrer. Aí você entende quando alguém querido morre. Eu lembro que um dos maiores confortos, eu perdi 2 pessoas muito queridas, muito importantes na minha vida, minha mãe e minha sogra. Perdi num período curto, né? E o que consola quando você está passando aquele momento terrível do enterro, tal, do velório, é você saber que a alma delas vai viver para sempre e um dia nós nos encontraremos. Não tem consolo, maior do que esse. O Evangelho de Cristo, a sabedoria milenar, ela traz esperança e consolo que nenhuma outra mensagem traz. Então, se você está com medo, saiba que isso é uma estratégia do inimigo para te paralisar. O medo é uma estratégia inimiga para te paralisar. Como você vence o medo de morrer, de perder alguém querido, ou de pensar na morte, ou de falar sobre morte? Entendendo que quem está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Não existe morte de verdade para quem está em Cristo. O corpo adormece, mas a alma vive para sempre. Então eu quero te desafiar a não deixar nenhum tipo de medo tomar seu coração, porque o medo se opõe à fé. O medo é uma criptonita da fé, enfraquece a fé. Ou você vai viver nesse mundo cruel pela fé, ou vai viver pelo medo. Te garanto que pela fé você vai ter resultado, não vai dar espaço para depressão, vai crescer nessa vida e vai ajudar os outros, vai cumprir o teu propósito. Com medo, você nem sai de casa, nem do lugar, nem nada. Sua vida profissional fica estagnada, seu casamento fica estagnado, sua vida fica parada. Se você tem algum medo que você está começando a identificar por causa dessa série, medo de casar, que é o caso do Wesley, muito medo. Medo de se ficar sozinho em solidão. Medo de falar em público, medo da morte, medo de perder alguém. Medo de ficar pobre. Medo disso, medo daquilo. Se você está identificando medos na sua vida, vai aqui para os comentários agora, para o chat online e fala, Thiago, eu estou identificando alguns medos. Eu quero saber se você está identificando. Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo disso, medo do futuro, medo do desconhecido, medo do amanhã, medo das críticas, medo de não ser aceito. Se tem algum medo que você está reconhecendo, fala comigo agora nos comentários. Qual é o medo que você está reconhecendo na sua vida? Você só muda o que identifica. Se você não identificar esse medo, você não vai mudá-lo. E amanhã, quarta-feira, a gente vai continuar a série sobre medo e como vencer os medos na sua vida de uma forma extraordinária. Então já coloca na tua agenda para amanhã, 7h57 da manhã, você está comigo na continuação dessa série. As séries dessa semana são mais curtinhas, mas a gente chama de café expresso. É curtinho, mas vai na veia, é forte, te levanta, tá bom? Não esquece, gente, recado importante, 7 de julho eu estou em São José dos Campos, 8 de julho eu estou em Ribeirão Preto, ambas as noites pela Noite de Destino. Nossa palestra de 1h30 que vai te ajudar muito. Dia 20, 21, 22 de julho, eu estou no Método Destiny, aqui em Alphaville, São Paulo. Suas inscrições podem ser feitas pelo link que está aqui na descrição. Amanhã nós vamos falar sobre como vencer o medo fortalecendo sua fé, como você crescer através da sabedoria e da inteligência, como o medo não ter acesso mais aos teus relacionamentos. Gente, está tendo um relacionamento destroçado por causa do medo, hein? Cuidado. Aí amanhã eu vou soltar agora um vídeo da Noite de Destino para você entender o que é e poder fazer a sua inscrição. Ainda tem muita Noite de Destino pelo Brasil, tá bom? Deus abençoe, paz e prosperidade. Hoje tem Brunecast. Se você não é assinante do nosso canal do Brunecast, que é o nosso podcast semanal,
Tá aqui no YouTube também, tem no Spotify, mas aqui no YouTube também. Brunecast, tá? Nosso canal de podcast. E se inscreve lá nesse canal também e assiste o Brunecast que vai pro ar hoje. Deus abençoe, até amanhã. Tudo numa viagem se trata primeiro de destino, tudo. Por isso que a vida é como se fosse uma viagem. O mais importante da estrada da vida é você saber para onde está indo. Eu acredito que esse momento, essa palestra, nesse evento, ele vai ser um divisor de águas. Agradeço a Deus e a vida do Thiago Brunet, que ele tem ajudado não só a minha vida, como ele tem ajudado de muitas outras pessoas. Não importa se na vida você está de Ferrari ou de Brasília, os dois param sem manutenção. E foi aí que eu entendi que na estrada da vida existem 3 áreas da minha vida que precisam estar em manutenção constante. Minha vida física, vida emocional e vida espiritual. Se eu estiver perturbado, eu vou perturbar todo mundo, ao invés de estar aqui ajudando a pessoa. Se você coloca os 3 na manutenção, a chance de você chegar inteiro no destino é muito maior. Para mim, está sendo muito importante ser aluno do Thiago. Ele fez com que eu aprendesse que mesmo que as pessoas sejam difíceis e complicadas, elas são necessárias. Quando você fez tudo e não conseguiu chegar no posto de combustível, Deus vai mandar o posto de combustível até você.